Olá, eu sou Olivia Teixeira e você está no Estudo Tango. No programa de hoje, seguindo a nossa série de entrevistas, nós vamos conversar com Mariana Casagrande e Daniel Oviedo, que são, além de dois queridos, uma das maiores celebridades do tango nacional, embora ele seja argentino e ela aqui do interior de São Paulo. Hoje eles estão morando no Rio Grande do Sul, mas eles fizeram um trabalho incrível e continuam fazendo aqui em São Paulo, em diversas partes do país e no mundo inteiro. Vamos conversar com eles. Vamos começar? O que vocês querem que... Eu acho que é legal a gente começar a conversar sobre... Como vocês começaram. Exatamente. Até um pouco antes da gente, porque todo mundo acha que a gente já nasceu junto. Tem uma história. Em algum momento ele tem que falar de Daniel, a chegada dele no Brasil. Claro, ele teve muita história aqui em São Paulo. Muita história aqui em São Paulo. Então, inclusive como coreógrafo, né? Ele por muito tempo foi Sim, o sim. coreógrafo de tango de É São verdade, Paulo. é verdade. Tem muita coisa que ele fez, assim, na outra vida dele. Senti. Mas vamos contar as histórias que podem ser contadas. Tem, todo mundo tem um passado negro. Exatamente. Depois Daniel Oviedo e Mariana Casagrande, eu não tô nem cabendo em mim de felicidade. Porque eles são, na minha opinião, os brasileiros, já considerando o Daniel como brasileiro, aquela dupla que representa o Brasil, a brasilidade. E são lindos, incríveis. Não tem uma pessoa que não gosta de ver eles dois. Eu tô muito grata por vocês aceitarem o convite. Pra gente é um prazer estar aqui. A gente vem acompanhando outras entrevistas, a gente adora essa pessoa aqui. Obrigada pelo convite. As pessoas vão achar que eu só chamo pra entrevistar as pessoas que gostam de mim, né? Isso é muito sucesso. Mas é verdade, é verdade. O difícil agora vai ser como administrar as perguntas, que é tanta coisa pra perguntar pra eles. Como é que começou, Dani e Mari, essa união de vocês? Eu acho que eu estava presente nesse período. Olha, tudo começou aqui em São Paulo. Essa cidade pra gente é mágica. A gente viveu muita coisa aqui em São Paulo. A gente se conheceu em São Paulo, a gente ficou sabendo da gravidez da nossa filha aqui em São Paulo. Então é um lugar que a gente tem assim no coração. Cada vez que a gente volta pra cá, é uma sensação gostosa, assim. E você é de São José do Rio Preto? Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E começou a dançar lá? Eu comecei a dançar lá, novinha, com 12 anos, dança de salão. Sempre gostei de dança. Comecei com dança de salão, entrei pro tango, esqueci das outras. Foi assim comigo. Acho que não é todo mundo. Assim. O tango te pega assim, não te larga mais. E com 16 anos eu fui fazer um intercâmbio cultural do Rotary Club 1 ano em Buenos Aires. Eu morei 1 ano em Buenos Aires, terminei o 2º grau em Buenos Aires e tudo pelo tango. Nesse intercâmbio ninguém queria ir para a Argentina, todo mundo queria ir para os Estados Unidos, para a Europa. A única doida que queria ir para a Argentina era eu. E como eles queriam abrir esse intercâmbio, a gente conseguiu, me deram uma bolsa e eu fui com 16 anos, 1 ano, morei em 3 casas diferentes. Então eu vivi em Buenos Aires, estudei, terminei o 2º grau em Buenos Aires. Isso dá uma maturidade, né, Mari? Dá. É um ganho de vida como se fosse 10 anos. Pois você é, morar super fora, recomendo. Né? Assim, Você também morou sim, fora. sim. E tudo pelo tango, na verdade. O intercâmbio cultural pra mim não, simples desculpa por causa do tango. E como foi que você foi parar aqui em São Paulo? Depois, quando eu retornei, São Paulo era o lugar mais próximo que tinha tango. Pra poder procurar, né? E aí, nas vindas pra cá, eu conheci a figura. Só que eu tinha 17 anos na época. Gente, mas ela era tão linda, mas já era desse tamanho. Eu acho que naquela época eu devia ter uns 24. Pois é. Naquela época. Tão linda. Como é o nome daquela? É na Dr. Renato Paz de Barros. É uma milonga que eu acho que não existe mais. Não tem mais. Não existe mais, é a antiga Papa Genovese. A gente se conheceu no Papa Genovese. Não. A gente se conheceu no Papa Uma academia Genovese. que Ali tinha lá. É Espaço Arte. O Espaço Arte da A gente Ilete. adora, beijo a Ilete.
Foi lá que eu vi vocês Mas dançando. em Papa Genovese a gente se conheceu. Apresentado por um bandoneonista que você deve lembrar que é o Carlos Horaci, que era um bandoneonista de tango. Ele ficou aqui naquela época, agora ele já não tá mais aqui. Não, Ele já não tá mais não aqui. Ele apresentou a gente. Ele apresentou a gente porque na minha cidade tinha um grupo de tango, que deve ter, em todos esses lugares tem, né? Tem. Tinha um grupo de tango que chama Tangolera, que eu comecei. E esse Carlos Horazi, ele tocava no grupo, então eles contratavam um bandoneon. E aí ele falou pra ele, tem uma menina pra te apresentar. Aí eu falei, olha o culpado que foi. Mas era um bebê, né? 17 anos, né? Um bebê. Gente, a carinha é a mesma, não mudou nada. E Dani, como foi que você veio parar aqui em São Paulo? E por outro lado, eu comecei a dançar cedo, muito cedo, com 3 anos, mas isso também é bastante cultural na Argentina. As 3, crianças, não 13. não, 3 aninhos. 3. Eu Só comecei a não dançar pergunte quanto folclore. faz disso. Não pergunto quanto faz isso, faz muito tempo. Só que comecei a dançar folclore. E o tango chega, porque estudando a carreira de folclore, a gente começa a ver o tango como folclore de uma região. Sim. E aí cheguei ao tango. Para mim o tango era só uma parte Uma matéria, Do folclore. do Claro. folclore. Só que aí gostei da coisa, eu tinha muita facilidade com essa dança e como sempre teve muito mais sucesso mundialmente o tango com o folclore, eu comecei a trabalhar mais com o tango. Aí chego aqui em São Paulo também, faz muito tempo disso, com uma companhia de tango, que naquele momento era Alberto Cabañas e Jasmine Ventura, que chamava antiga Argentango, que você deve ter trabalhado Sim. também com você. conheci. Não, mas eu Mas conheci. conheci. Porque era bem na época que você veio, porque foi mais ou menos ali, né? E eu tinha acabado de chegar em São Esse. Paulo. Pois é. Eu comecei a dançar com Márcio em 2003. Eu vi vocês, foi um ano antes, Claro, em um ano 2002. antes, Eu exatamente. comecei a dançar E o com tango eles ele, foi Márcio. o primeiro contato, estou falando de 1997 e 8, ou seja, faz um Foi tempo. quando eu comecei no tango, esse ano. Com eles eu conheci muito do Brasil, comecei a gostar, comecei a me apaixonar por essa cidade aqui. E em um momento da minha vida decidi morar um tempo por aqui, sim. E aí que a gente coincidiu e de aí pra cá a maioria das pessoas conhece. A história é conhecida depois. Gente, eu tive naquela época a oportunidade, porque quando você vem do Nordeste, é difícil, principalmente nós que somos conduzidas, né? Uhum. Para quem é condutor, você vai, você pesquisa, é mais fácil. Mas para quem é conduzido, você não consegue se desenvolver se você não tem uma pessoa, pelo menos do seu nível, né? Para treinar. Eu não tinha, eu tinha que viajar para outras cidades. E quando eu vim morar em São Paulo, eu tive uma bênção de dançar alguma tanda com Dani naquela época. E eu me achava extremamente imatura na dança. E ele me conduziu movimentos extremamente complexos e eu não tinha dúvida. É impressionante e é unânime. Todas as mulheres que dançam com o Daniel Oviedo falam, é impressionante. Eu me lembro que ele me conduziu, e não foi com o braço, porque tem um torno que dá, né, na manivela. O caminhoneiro, a gente chama. Pode ser estivador também. Né? Não, ele me conduziu só com dissociação, fazer um ronde com a minha perna. Gente, eu fiquei assim, não acredito que eu entendi isso. Porque é um movimento tão... que a gente é um adorno da mulher, mas ele conduziu meu próprio adorno. Na verdade é ela que é muito sensível. Olha, foi maravilhoso e eu tenho que aproveitar essa oportunidade porque o elogio é dos dois como casal que são lindos, como vocês estão vendo aí, né, nas imagens. Mas ele como condutor é impressionante, mas não só o trabalho dele como condutor. Ele trabalhou bastante como coreógrafo, né, Dani? Sim. A gente fez muitos trabalhos. Trabalhos que até hoje... Ontem a gente Ontem estava tava brincando com o conversando Nelson, disso. Tango e Paixão, que ainda estamos falando dessa coreografia. Tango e Paixão, a gente montou faz quase 10 anos. Eu dividi palco com eles no Tango e Paixão. Uma coreografia de valsa que ainda é atual, que Ainda está funciona. no cronograma deles, né? Na verdade, tudo isso vem primeiro do folclore. No folclore a gente trabalha muito com coreografias de grupo e o tango tem um trabalho mais individual. Quem estuda só tango tem o conceito da coreografia individual. O pessoal do folclore já é uma coisa mais coletiva, então essa noção de movimento
cênico Jogos de grupos, foi o folclore que traz para o tango, né? E se utiliza muito, e hoje tem grandes grupos que trabalham desse jeito, e é um trabalho bonito, né? Sim. Então, naquele momento era aproveitar todo esse conhecimento para colocar nos desplaçamentos, nos movimentos de tango. E isso dá um efeito diferente, porque senão você tem vários casais de tango dançando a mesma coisa. Então fica chato. Agora quando tem cruze, uma diagonal, vão rotando, fica muito mais interativo. Agora, voltando a falar de vocês como artistas de palco, não é difícil a gente ver pessoas com desempenho técnico. Aqui no Brasil nós temos muita gente boa. Mas o que mais me encanta, e encanta leigo, quem não entende de tango, é a cena, né? Vamos dizer assim, a interpretação. Porque eu vejo o artista como um intérprete. Claro. Né? Porque você vê pessoas que têm boa execução técnica, mas não é artístico. Né? Claro. É sem alma, vamos dizer assim, né? Mas Mari, quando entra em cena, gente, ela é tão visceral. É lindo demais. Porque Dani, ele tem essa presença cênica. E normalmente a gente vê uma coisa equilibrada. Às vezes o homem tem uma presença, Sim, a mulher isso é muito difícil. A mulher não tem carisma, aí às vezes ao contrário, a mulher tem carisma e o homem é apagado. Não, eles dois são assim, gente, é maravilhoso. Obrigada, meu amor. Até a gente andou conversando com outros colegas do tango, comentando exatamente sobre isso dela. Que ela chega, Dani tem que também se colocar. Sim. Agora eu quero falar sobre outra coisa. Vocês sabem que este sapatinho que eu estou usando aqui chama-se Tchê Tango, a marca, que é deles. Então vocês é o nosso filhinho, né? É um outro filho, né? É outro filho. Veio como que num segundo momento da nossa carreira, né? A gente morou aqui, ficamos aqui em São Paulo uns anos, fomos para Buenos Aires, moramos em Buenos Aires 9 anos. E depois a gente, por coisas da vida, a nossa filha crescendo e a gente procurando outras coisas, a gente voltou. Agora a gente está radicado em Porto Alegre faz 4 anos. Então a gente fez, em Buenos Aires a gente fez mais a nossa parte artística. Fizemos turnês em companhias, dançamos em casas de tango. Muita gente, eram meus ídolos, viraram nossos colegas de trabalho, que isso pra mim é um daqui, né? Lá do interior, caipira, agora junto com esse pessoal todo, pra mim é um orgulho, né? Um orgulho pessoal. E depois a gente resolveu vir pra cá por um momento pessoal nosso, nossa filha crescendo, procurando outras coisas. E o sapatinho veio como um presente divino, assim, porque não foi a gente que procurou. As pessoas pediam muita coisa, sempre que a gente vinha, principalmente lá em Porto Alegre, pediam sapatos e tal. Trazer de Buenos Aires era inviável, não dava. Sim. E dali a gente começou a pesquisar uma forma de fazer no Brasil, porque o calçado brasileiro é muito bom. É muito bom. É muito bom só e perde para o lindo. italiano. Exatamente, é um dos tops do mundo. mundo. Assim, a gente exporta sapatos para o mundo inteiro. E a gente fala, putz, como que da dança não tem essa qualidade de sapatos, né? Então a gente se aliou a uma empresa que resolveu entrar comprou a ideia. Sim. Então a gente tem uma marca de grife muito boa, que exporta para o mundo todo, só que ela aceitou adaptar para a dança o que a gente precisa. O fato de que a gente sempre fala disso, o salto ser reto atrás, faz uma grande diferença na dinâmica do baile, porque alinha muito mais fácil a coluna da pessoa que está usando e não joga o peso para frente, você tem muito mais controle disso. Na dança é sensacional isso, porque o grande problema é que no salto tradicional o peso do corpo se alinha mais no metatarso, então todo mundo sofre de dor nos pés, que ninguém gosta disso, né? Então, com uma questão de desenho só, a gente conseguiu melhorar, inclusive, isso. Entendeu? A questão de você sair um pouco da zona caixinha. De conforto, exatamente. Eu tive a oportunidade de ter um artigo publicado num livro da USP sobre indumentária. O tema era indumentária no tango e eu falo muito sobre o sapato. Porque pra gente, como mulher que gosta de usar saltão, claro, que eu não saio do salto deles, o que a gente precisa? Que o pé, que haja muita estabilidade no calcanhar e que o pé esteja muito preso dentro do sapato. Porque às vezes a gente estica o pé, ele sai do sapato. Como anda
carreira internacional de vocês? Pois é, a gente sempre foi de fazer várias coisas ao mesmo tempo e isso também a gente rala, né? Porque quando a gente morava em Buenos Aires, a gente viajava com turnê, companhias, né? Teatro. Voltávamos há um tempinho, víamos para o Brasil dando aula. Estávamos em Buenos Aires, dançávamos em casa de tango. Então são 3 focos diferentes, ou dávamos aulas em escolas na Europa. Então a gente sempre foi de não ficar focado numa coisa só. É um pouco da nossa personalidade. A gente Claro. acha que isso é difícil. Não é nem por isso. No tango você tem diferentes círculos de atuação. Você tem pessoas que só são do show, do palco, e só fazem isso. E não vão para milonga, não gostam de milonguear, não gostam de dar aula, e está bem. E tem um círculo grande para isso. Tem maestros que só fazem festivais, trabalham só com isso. A gente foi muito curioso, porque realmente a gente gosta de tudo. A gente gosta do palco. A gente adora o palco, a A gente gente adora na gosta do milonga. palco, a gente gosta de dançar popularmente, tradicionalmente, de uma forma mais milongueira, e gostamos de misturar essas coisas. Então, Gostamos de dar aula. é como que a gente, agora estamos um pouco mais tranquilos, mas sempre abraçamos diferentes círculos de trabalho dentro do tango. E vocês foram para muitos países, né? Fomos. Há muitos anos assim viajando. A gente viajou para o Japão, fomos para a China. Nossa, Fizemos há muitos anos atrás 10 meses de cruzeiro pela Europa, onde a gente ficava girando na Europa, muito legal. E dali, depois a gente entrou numa companhia de tango de Buenos Aires, que a gente ia, por 8, 9 anos a gente ficou naquela companhia, né? Que a gente ia 1 ou 2 turnês por ano pela Itália, a gente conhece a Itália inteira, viajando com essa companhia. Então, assim, abriu pra Isso gente foi antes de mundo. Valentina. Isso Foi antes de agora, Valentina. Foi antes de Valentina. Por isso é Tem um antes e sossegado. depois de Valentina, exatamente. São 2 fases da São carreira, 2 fases né? da Na carreira. verdade, a Valentina acompanhou por 2 anos essa vida de turnê, não? De bailarinos, né? De artistas de Que teatro. antigamente era mais fácil ter turnê cumprida. A gente ia, sei lá, 15 dias para Milão, ficava com o show, 15 dias aí, daí saía 15, 20 dias para Roma e ficava 20 dias, aí saía para Espanha e ficava mais tempo. Ultimamente, nos últimos 10 anos, tudo isso começou a ficar apertado. Sim, Então, começou a ser um show hoje aqui, amanhã lá, depois lá. E pegou um momento que a Valentina tinha acabado de nascer, ficamos 2 anos nessa correria, mas era muito cansativo. Ou seja, Claro, era bebê, um dia em cada lugar. Então, nessa hora, a gente planteou a possibilidade de passar para outro círculo, ficar trabalhando de outra forma, e fomos mais para a docência. Para docência. Sim. Então, começamos a trabalhar muito em escolas da Europa, fazendo temporada de 3 meses. Então, por 3 meses, esse lugar era a nossa A casa. gente tinha a nossa Sim, casinha. Que dava um pouquinho mais de tranquilidade, De não? Porque tranquilidade, claro. uma coisa que a gente sempre foi justamente família. A gente sempre optou pela família. E às vezes é uma canseira grande, não? Porque Unir tudo, né? muitas vezes deixar o filho com uma avó, com a outra, seria o mais fácil. Só que a gente pretendia levar a nossa filha. A nossa com opção gente. foi sempre que a nossa filha nos acompanhe. Claro. Então aí a gente foi adaptando o nosso trabalho com a idade da nossa filha. Claro, sim, foi bem isso. E na época que Valentina teve que ir para a escola e tudo, bom, aí complicou porque Era uma terceira fase. era uma terceira fase. Aí que escolhemos Porto Alegre para morar por um tempo. Era A isso gente que eu ia diz- perguntar, por que Porto Alegre? A gente diz que é uma São Paulo sente muita falta. Eu sei, mas A gente tem justamente saudade de São Paulo. a gente gosta muito de São Paulo. Só que na criação de um filho, o que a gente procura é qualidade de vida, tranquilidade, não é correria. E a gente encontrou, de alguma forma, em Buenos Aires a gente não tinha isso. Em Buenos Aires você tinha que voar todo dia para manter uma rotina decente. E Porto Alegre fez isso, foi meio que um ponto estratégico para não deixar as nossas turnês em algum momento do ano, para continuar trabalhando, mas desde um outro lugar muito mais tranquilo. E lá vocês tinham pessoas que facilitaram a ida de vocês? A gente teve grandes amigos que abraçaram a nossa família, abraçaram a nossa ideia Beijo pra eles. e Nossa família gaúcha. e acompanharam esse processo, não? Foi muito interessante porque Porto Alegre é uma cidade muito importante do sul do Brasil, tem muito movimento e a gente entrou num momento bom. Hoje em dia ajudamos a que a comunidade tangueira cresça,
Mas não foi o foco só ir a trabalhar com tango, tanto é que a gente pode fazer outras coisas. Sim, inclusive vocês estão com um centro cultural lá, não é? Ou é impressão minha? Não, a gente tem a nossa escola funciona dentro de um bistrô, de um restaurante. Onde vocês fazem as onde milongas. a gente faz as milongas. Então a gente meio que junta tudo. As pessoas vão tomar um café, vão comer algo. Ficou meio cara de Buenos Aires, né? Ai, Que as pessoas a cara de Buenos É, Aires. vão jantar, vão tomar um café e tem ali, o pessoal fica doido, porque a gente tá num mezanino em cima, as pessoas vão tomar, começam a Ficam escutar, curiosas. começam a ver, e a gente gosta deles não ficar presos na sala, senão que sair um pouco disso, Claro, né? E aí, já tem 4 anos que vocês estão radicados lá. Sim. Como é, vocês já sentiram como que é o movimento do tango lá? Como tá? Hoje, comparando com o tempo que a gente chegou, cresceu muito. Muito em quantidade de pessoas. De repente, não cresceu muito em qualidade, porque quando o crescimento começa meio espalhado, não? Quando a gente chegou, tinha só um evento na cidade, que é de um parceiro nosso, de um amigo nosso, Valentim Cruz, que era a referência tangueira nesse lugar, que é a tangueira. E a partir de que a gente chegou, começou a agitar outra coisa. Mas aí todo mundo queria fazer tango. A gente chegou Que por um lado é bom. Por um lado é bom, faz parte do eu acho que crescimento, sempre é bom, porque faz parte do crescimento, sim? Sim. Então, no início é um crescimento assim, descontrolado. O pessoal gosta, vai, faz aula, o outro não sabe muito, mas já ensina o outro, e vai. E em um momento tudo isso cresce e se purifica de alguma forma. Sim. Sim? E isso é muito importante. Então, quando a gente chegou, tinha uma milonga por um evento por mês. Hoje tem tango todos os dias. praticamente todos os dias. Sério? De segunda a Nossa! segunda. É uma prática aqui, é uma milonga lá, é um grupo que se junta para fazer tango na rua, na praça. Mais que aqui em São Paulo. É até mais que aqui. Ai, gente, muito obrigada mais uma vez por aceitarem esse convite. Vocês viram, né? A gente pode passar a noite toda conversando, que tem muito conteúdo. Quero agradecer Voltaremos quando muito. você quiser. Vocês estão sempre aqui, né? Agora eu vou ter que ir lá para Buenos Aires, ou para Porto Alegre, para filmar todo o projeto de vocês lá, as milongas. Será um prazer recebê-los lá. Conhecer o pessoal, conhecer a gauchada que tá dançando. Agora, antes da gente encerrar, como é que as pessoas vão encontrar Daniel Oviedo e Mariana Casagrande, caso queiram, não sei, o Tietango, ou vocês como professores, ou vocês como bailarinos? A gente tem o nosso site, né, que é www.tietango.com.br, e dentro do site tem a nossa história, coisas que a gente fez. Na nossa carreira a gente teve o privilégio de estar com artistas, de conhecer o Papa Francisco. A gente teve assim, muitas coisas que a gente meio que tentou resumir no nosso site para vocês conhecerem, tudo graças à dança. É um presente mágico. Conhecemos pessoas lindas. Aonde que eu ia conhecer essa figura se não fosse pelo tango? Uma pessoa do Nordeste. Exatamente. A gente até brinca, eu do interior de São Paulo, ele do interior da Argentina, olha aí, quem fez isso? Muito obrigada por terem vindo. Desejo muito mais sucesso ainda para vocês, porque vocês realmente são muito competentes como profissionais e como intérpretes, que isso é incrível, é um em milhão. Eu falo isso de todo o coração. Vocês são maravilhosos. Como pessoas, vocês veem que incrível neles. Uma simpatia. São pessoas extremamente importantes na comunidade tangueira e é essa simpatia, né? Obrigada. E eu queria te dar parabéns por essa iniciativa. Acho muito Obrigada, legal, a gente acompanhou várias entrevistas e é coisas que ficam pra sempre. Aí na internet fica pra sempre. Então, as pessoas que vão entrando não sabem por que estão ali, tá tudo ali porque teve gente lá atrás que começou a trabalhar e documentar isso é o privilégio. Obrigada, mas eu tô fazendo minha parte, vocês estão fazendo a minha. Claro. A minha parcela. E você, agradeço por estar aqui com a gente agora. Na próxima semana nós vamos ter mais Estudo Tango e eu espero você. E depois também tivemos, ao lado disso, a nossa carreira internacional com a companhia Tango. James Company. Plim, 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 Isso. grilinho. Entrou, Fascinante.